e 125. Já podem colocar os nomes de vocês. E a gente vai dar início às nossas atividades do dia. Estão ansiosos para o simulado mais tarde? Itapuana, história. Lembrando, tá? Para quem não viu, eu fiz questão de colocar os assuntos no Google Sala de Aula, tá certo? A ansiedade não precisa atacar, tá bom? Boa tarde, Cauã. Eu não tinha visto a sua mensagem, tá certo? Eu estava abrindo o PDF do livro, mas boa tarde. Bom, continuando, não estudou nada. Como assim, Guilherme? Não estudou nada. Eu coloquei os assuntos na sexta-feira, tá? Fonte de energia, renováveis e não renováveis, em geografia é só isso. E em história é a era napoleônica. As coisas mais contundentes que a gente falou, né? Bloqueio continental, os exílios dele, essas coisinhas básicas, né? Mais ou menos. Podem colocar o nome, tá? Quem chegou depois. Não, Yasmin, não vai tirar zero não, que é isso? Tá fácil, a prova tá fácil. Certo? É só coisa que a gente estudou, tá? Então vamos lá. Página 123, para a gente corrigir a nossa atividade. E qual é o negócio? Quem for chegando agora, não esqueça, tá? Ponha o nome, tá bom? Coloquem o nome de vocês. Olá, Caroline. Olá, Rian. Olá, Cecília. Não, não é muito doido, não. Isso aí tá até para facilitar vocês. Olá, Rutsa. Há quanto tempo? Coloque seu nome aqui, minha querida, tá bom? Bom, resumindo, só para ficar claro a última vez. Graças a Deus ela chegou, né? Prova de geografia, míseras 4 questões sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Pronto, fechou. História, era napoleônica. Pronto, fechou. Só isso. Agora sim, página 123, livro de história, primeira questão, tá certo? Página Napoleão Bonaparte, prova chiquérrima. Fonte de energia renovável, Yasmin, é aquela que você pode usar de novo. Ah, não, renovável é aquela que usou, acabou. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Primeira questão. O que foi a derrama? Quem foi... Isso que a maioria fez, né? Quem é o abençoado? Posso falar, professor? Olha só, claro que pode falar. Eu cliquei que no Brasil Colônia, a derrama era um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Exatamente, exatamente. Muito bom. Página 123, tá, Guilherme? Primeira questão, deixa eu ver. Também, né? Você resumiu bem e acrescentou um detalhe que eu não tinha posto aqui, mas que a ideia é a mesma. Pode falar sim, Isabelle, pode falar. Era um dispositivo fiscal aplicado no estado de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas
anuais na arrecadação do quinto. Muito bom, muito bom. Ei, Bia. Tá. Segunda questão, página 124. Esse daqui é um pouquinho mais longo, né? Os anos antecedentes ao processo de independência do Brasil apresentaram vários movimentos coloniais que visavam a emancipação brasileira. Dentre eles, destacou-se a Inconfidência Mineira. Explique-a. Você quer falar, Caroline? Não? Ninguém quer falar? Professor, eu acho Eu que a posso? internet da Carol caiu. Ela saiu da sala, foi? Eu posso? Sim. Não creio. Quer falar, Isabela? Nossa, eu acho que seu microfone tá cortando, meu Caráter querido. separado. Comece de novo, vá. Pode começar. A revolta de caráter separatista, organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, embora tenha sido descoberta pela coroa portuguesa. Ah, tô travando. Tá cortando o microfone. Pronto, vamos lá. O que é que foi a Inconfidência Mineira, né? Foi um movimento... Opa, quem quer chegar aqui? Espera, ok. Segunda questão, página 124. Explicar a Inconfidência Mineira. Foi um movimento baseado nas ideias iluministas com características da independência dos Estados Unidos, que objetivava reagir contra as cobranças e os impostos abusivos realizados pela coroa portuguesa. Certo? Isso aqui a gente pode dizer que é a primeira parte da resposta da 2, tá? Piorou de novo, no começo estava ruim, e agora parece que está no começo. Teve como principais líderes Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A revolta deveria eclodir no dia da derrama, mas foi delatada por 3 membros, entre eles o coronel Joaquim Silvério dos Reis, ao governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena. Os integrantes foram presos. Tiradentes, condenado à morte. Ele foi esquartejado para que servisse de exemplo para outras possíveis tentativas de revolta no Brasil. Basicamente é isso. Como eu havia Tem a dito, 3, professor. a segunda, minha querida. Essas 3 mensagens que eu mandei, olha, foi um movimento baseado nas ideias iluministas até possíveis tentativas de revolta no Brasil, é a resposta da 3. Você pode até resumir, tirar algumas ideias, aliás, algumas palavras. Mas como a resposta é grande, de todo modo não vai caber no livro, né? Você pode fazer no caderno também. O importante é que a atividade, as respostas cheguem até a minha pessoa. Tá bem? Libertas quae serra tamen. Foi o lema dos Inconfidentes. Opa, pulei uma questão, né? Terceira questão, desculpe, eu estava lendo a quarta. Terceira questão. Elenque os fatores que levaram à Inconfidência Mineira e identifique seus principais líderes. Alguém quer se manifestar? Guilherme, Yasmin, Professor, eu não Carolina? coloquei os líderes. Eu botei outra coisa, eu acho. Posso ler? Compartilhe com a gente, pode falar. O motivo principal foi a questão da derrama. Se tratava de uma operação fiscal que era realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. Todos os líderes
estavam endividados com a Real Erário Português, que era o motivo pelo qual, segundo especialistas, teriam sido motivados a se envolver na revolta contra a metrópole. Pronto, deixa eu ligar aqui para os líderes Pronto. Ops. Tudo isso aqui em cima é 2. Caroline, aqui, ó, os principais líderes, tá? E sim, você respondeu, tá certo, tá? Os fatores, né, foram o lançamento da derrama, sobre os quintos do ouro em atraso, sob a alegação de que havia sonegação e contrabando, a arrogância e prepotência das autoridades portuguesas e a opressão econômica, né, da coroa, forte repercussão entre os intelectuais mineiros dos ideais de liberdade política e econômica da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Agora sim, quarta questão. Pode falar sim, Isabel, pode falar. Pode compartilhar. A Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, foi a conspiração de uma pequena elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, ocorrida em 1789 e contra o domínio português. O motivo principal da Inconfidência Mineira foi a questão da derrama. Uhum. Quem não colocou os líderes, olha, eu pus aqui no chat, tá? Os líderes da Inconfidência Mineira. Seus principais líderes estão aqui os nomes, tá bom? Quarta questão. Libertas quaes serra tamen. Foi o lema dos Inconfidentes, que tinham vários objetivos de cunho político e econômico. Comente-os, né? Comentar esses objetivos. Alguém? Isabelle, Caroline. Eu? Vamos lá. Vou pôr aqui para adiantar. Só corrigir essa palavra aqui. Inconfidentes. Quarta questão. Tudo bem, tudo bem. A adoção. Opa! A adoção. Professor civil faz pouco tempo mais professor ação com Tá ok, tá ok. Tá, tudo bem, Beatriz. A adoção dessa frase, aliás, na bandeira dos Inconfidentes, até hoje, presente na bandeira do Estado de Minas Gerais, teve total influência das ideias iluministas, materializada nas ações dos maçons, que já estavam bem infiltrados em várias estruturas políticas e econômicas no Brasil, e das ideias de revolução contidas na independência dos Estados Unidos. Quase não cai. Quinta questão. Saindo um pouquinho da Inconfidência Mineira, né? A Conjuração Baiana foi considerada um dos poucos movimentos de caráter realmente sociais, com características, aliás, realmente sociais. Analise essa afirmação. Quem, para falar da quinta questão? Posso? Eu Pode coloquei, sim. pois tinha mais ideias sociais como igualdade racial, abolição da escravidão e fim das regalias das elites. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Ninguém? Nobody? Teve influência, né? Também teve influência das ideias iluministas da independência dos Estados Unidos, também, né? Só que também teve uma influência
na revolta dos negros do Haiti, certo? Também de artesãos, soldados e pedreiros do Brasil, assim como setores médios e baixos também, né? A participação dessas classes populares que representou a ideia a defesa, desculpe, a participação dessas classes populares representou a defesa de ideias sociais, né? Como você falou, igualdade racial, abolição da escravidão e o fim dos privilégios, né, das regalias das elites sociais. Muita questão. Prontinho. Sexta questão. Abre aspas. A ideia americana de que todos os homens são iguais teve origem na fronteira. Essa ideia era discutida na Europa antes, mas começou a ser posta em prática na América. Fecha aspas. Leo Huberman. Vários movimentos na América Latina tiveram influência direta de liberdade e igualdade. Conjurados baianos se basearam nesses princípios para o enfrentamento à coroa portuguesa. Nesse sentido, comente sobre os principais motivos que levaram ao surgimento da conjuração baiana. Alguém para responder? Pode sim, Yasmin. A 7, né, professor? Transferência da a capital brasileira sexta. da Bahia para o Rio de Janeiro, em 1763, altos índices de desemprego, incapacidade da Câmara de controlar o preço da carne de pão e um incêndio no Pelourinho. Encorajou muitos populares a se rebelarem contra a coroa portuguesa. Tá bom, tá bom. É a sexta questão, tá, Caroline? Você fez? Quer ler? Ela não, professor. Hum? Não fiz a sexta. Mas olha só. Eu fiz a 7, mas não a sexta. Tá bom. Eu vou entender que você estava estudando para provas de hoje. Né? Assim a gente espera. Bom, vamos lá. A transferência da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763 desagradou bastante o povo baiano, aumentando as críticas contra a coroa portuguesa, altos índices de desemprego, causava fome, miséria, incapacidade da Câmara de controlar o preço da carne, que era carne e pão, era fundamental na alimentação das camadas pobres da Bahia, o incêndio no Pelourinho, que encorajou muitos populares a se rebelarem contra a coroa portuguesa e organizarem rebeliões. Agora sim, a sétima. Reflita e discorra sobre a participação dos chamados Cavaleiros da Luz. O senhor olhou agora, parece se direcionamento. Fala, Jesus. Reflita e discorra sobre a participação dos chamados Cavaleiros da Luz durante a Conjuração Baiana. Caroline. Posso? Eu coloquei os Cavaleiros da Luz foram fundados com o intuito de fomentar a rebelião na Bahia e com isso conseguir a liberdade do Brasil. O primeiro movimento que eles conseguiram organizar é o que hoje chamamos de Conjuração Baiana. Foi um fracasso. Um traidor entregou os revolucionários, 4 homens enforcados para servirem de exemplo. Mais alguém? Posso falar? Pode. O grupo maçônico dos Cavaleiros da Luz, diferente da Arcádia Mineira, não era formado por elites. Os Cavaleiros da Luz foram fundados com o intuito de fomentar a rebelião na Bahia e
Com isso, conseguiu a liberdade do Brasil. Muito bom, muito bom. Mais alguém, pessoal? A turma aqui quase não dá respostas erradas. Tem que ter um X9, né? Tem que ter um traidor, sim. Processo. Minas Gerais. Sétima questão respondida. E a gente leu sobre a chegada da família real. A gente veio até a página 127. Alguma dúvida sobre alguma atividade que nós fizemos ou sobre o simulado, pessoal? Acho que ainda dá para responder alguma coisa até agora. Professor, Oi. na geografia, procurei muitas páginas falando sobre energia renovável, essas coisas, só que eu não estava encontrando. Aí, eu fui numa caverna e estudei por lá. Eu não entendi a última parte, minha querida. Qual era a sua dúvida? O que é que você estava procurando e não estava encontrando? A parte que falava das fontes renováveis. Põe no chat, que eu acho que é melhor. Então, eu realmente não estou entendendo. Mas Tá. alguém tem alguma dúvida? Então, bom, a gente pode continuar a leitura, né? Só tá um pouquinho de tempo. Bom, a gente havia falado, né, sobre a chegada da família real aqui, o fato deles terem sido basicamente páginas fontes renováveis de geografia. Estava no Google Classroom, certo? Geografia do Itabuna, da página 175 até a 187, tá? Você consegue encontrar por lá, tá bom? Basicamente, está com elas aqui na mão. Aqui. Vai focar? Focou. Tá bom? Continuando, estávamos falando do fato de a família real portuguesa ter sido expulsa Portugal, claro, conta da não aderência ao bloqueio continental, imposto por Napoleão Bonaparte contra a coroa britânica, né, contra a Grã-Bretanha. A Portugal não podia desfazer essas relações comerciais com os ingleses, assim, do nada, por capricho de Napoleão. E Napoleão mandou uma investida militar contra os portugueses. Sabendo disso, eles se afugentaram na colônia que eles acabaram de descobrir, no caso, o Brasil. Certo? E Napoleão era um jacobino, né? Era, tá? Mas não vamos espalhar muito a história, não, porque senão você vai se desconcentrar na hora do simulado, tá? Essa parte não vai ter no nosso simulado, não, tá bom? Continuando. Se refugiaram aqui, só que a Inglaterra também impôs um bloqueio contra Napoleão, né? Que era o bloqueio marítimo. Ou seja, explicando melhor, o que era esse bloqueio? Nada mais era do que
Os países que não aderissem ao bloqueio continental de Napoleão, eles teriam proteção militar naval, né? Teriam essa proteção naval da Inglaterra. Ou seja, você pode comercializar, a Grã-Bretanha falando, né? Você pode comercializar comigo sem temer o estressadinho do Napoleão, tá? Porque eu vou mandar meus navios para proteger você. E era isso que estava acontecendo, tá certo? Ele confiscava, ele fazia o que ele bem quisesse, Yasmin. Assim ele pudesse dominar, ele era o dono da terra, né? Isso acontece até hoje. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os países vitoriosos dominaram boa parte dos outros países, né? Não muito, porque aqui a gente já estava numa idade de liberdade, né? Mas na idade média, até 1800 e alguma coisa, o país derrotado era conquistado, dominado pelo rei vitorioso. E falando do confisco que ele fazia, ele basicamente, se você não aderisse ao bloqueio continental, ele ia lá, massacrava o seu país, tomava tudo que tinha de lá, e aquele país passava a ser dele também. Como ele queria fazer, por exemplo, com a Rússia. Como ele fez com o território, boa parte do território italiano, né? Ele derrotou por vias de guerra, vias militares, ele derrotou e conquistou, passou a ser dele mesmo. Uma parte da Rússia, ele derrotou, conquistou, passou a ser dele. Ele juntou ao Império Francês. O Estado da Prússia, que pertencia ao governo alemão, ele conquistou, passou a ser dele. E até mesmo uma boa parte da Alemanha, o que incluía Berlim, né? Inclusive foi no Palácio, um pouco perto, né? O nome, não vamos confundir com o nome, né? Que tem Prússia, tem Rússia, tem Belarus, né? Ou Bielorrússia, mas sim, fica um pouco perto, tá certo? Como eu estava falando, do Palácio de Berlim. Foi lá que ele, depois de ter conquistado boa parte, aliás, de ter conquistado a Prússia e ter conquistado Berlim, foi no Palácio de Berlim que ele se apresentou como novo imperador de lá. E eu havia até dito aquela curiosidade para vocês sobre o Beethoven não ter se curvado para Napoleão e outras coisas, né? Também na volta para o Palácio de Versalhes, na França, eu tinha dito para vocês sobre aquele soldado, capitão, aliás, soldado não, capitão, que não se curvou, aliás, que Napoleão não se curvou para ele, sendo que o soldado estava lhe dando voz de prisão, e como o capitão ainda tinha uma certa veneração por Napoleão, em vez de prendê-lo, o capitão nomeou imperador da França de novo, e foi desse jeito que Napoleão retomou o poder por mais alguns dias, a saber, 100 dias, né? O governo dos 100 dias. Bom, vamos continuar. E com isso tudo, Napoleão tinha muito poder durante o período de seu governo. E sim, ele expulsou a família portuguesa das suas terras. E infelizmente eles vieram para cá. Agora a leitura da página 126. Para a gente contextualizar mais um pouquinho. Mas fiquem tranquilos, tá bom? Vai ser só uma leitura para a gente se localizar nas próximas atividades. E eu acredito que eu não vou passar atividade sobre esse assunto, não, tá certo? Não essa semana. Não para essa semana também. Considerando que teremos outra aula de história essa semana. Tá bom? A chegada da família real portuguesa ao Brasil. Página 126, primeiro parágrafo. Em 1606 e 1608, Napoleão I, cujas tropas dominavam as mais fortes potências da Europa Central e haviam derrotado os exércitos, estava bastante fortalecido. Como vimos, ele decretou o bloqueio continental para atingir o comércio inglês. A medida afetou também Portugal. Os franceses exigiam que fechasse seus portos aos navios
da Inglaterra e confiscaram os bens e prenderam os ingleses em Portugal. Dom João VI, então rei, não atendeu às determinações, pois as relações econômicas com os ingleses eram lucrativas para a burguesia e a nobreza portuguesa. Não, pessoal, desculpa, a gente havia lido isso aqui, tá? É a página 128. Tá bom? A gente leu isso aqui sim. Tá bom? A página 128. Desculpa, página 128. A gente leu isso aqui. Então, vamos lá, página 128. A política dos tratados e as benfeitorias no Brasil. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra atendiam a interesses dos ingleses, que defendiam a não intervenção do Estado na economia e buscavam por mercados consumidores de seus produtos, bem como acesso a matéria-prima abundante. Assim, foram assinados dois tratados em 1810. Um deles era denominado de Amizade e Aliança, e o outro, Comércio e Navegação. Tratado da Amizade e Aliança. Em cumprimento a esse tratado, a Inglaterra apoiou, com uma divisão naval, a ocupação luso-brasileira na Guiana Francesa, afora ter rechaçado a ocupação militar de Portugal pelos franceses. Apesar da importância desse tratado, nem sempre as relações entre os dois países foram de tranquilidade. Eram frequentes os choques entre os embaixadores ingleses e os ministros de Dom João, especialmente quanto à manutenção do tráfico de escravos africanos para o Brasil, já que a extinção desse comércio era uma das exigências inglesas não atendidas pelos portugueses. Tratado de Comércio e Navegação. Só para vocês entenderem, tá? Para ficar mais claro aqui. No Tratado de Amizade e Aliança, a Inglaterra apoiava, com poder militar, os portugueses, certo? E isso também atendia alguns interesses ingleses, tá bom? Uma das maiores reclamações, maiores embates entre os ministros de Dom João, né? Os ministros portugueses, os chefes, né? Os líderes de influência de Portugal aqui no Brasil, e os ministros ingleses, os embaixadores ingleses, o maior problema era sobre o tráfico, comércio de negros, né? Sobre o tráfico negreiro, que os ingleses queriam acabar. Mas o Brasil manteve até onde deu. Acho que saiu alguma coisa aqui no chat. Não? Não. Tratado de Comércio e Navegação. Através desse tratado, os ingleses residentes no Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica e estabelecer tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Os produtos ingleses pagariam 15%, pagariam 15%, os demais países 24% e Portugal 16%. Deu ainda liberdade religiosa para os ingleses no Brasil e tornou livre o comércio inglês. A vinda da família real para o Brasil alterou profundamente a situação do país, que, de simples colônia, repentinamente passou à condição de sede da monarquia portuguesa, gerando a necessidade de reorganização administrativa. As principais benfeitorias, que na verdade eram uma melhor adaptação à nova realidade da corte portuguesa, foram a organização de um corpo ministerial constituído das pastas negócios do reino, negócios estrangeiros e de guerra e negócios de marinha e ultramar, criação das academias militar e da marinha, da fábrica de pólvora e do corpo de fuzileiros navais,
que visavam aumentar o poderio militar português para fazer frente a possíveis invasões dos franceses. Notem que todo mundo tinha medo de Napoleão, tá? Criação posterior da Casa da Moeda, do Real Teatro São João, do Horto Real, da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional e do Banco do Brasil. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, através da Carta Régia, assinada por Dom João, no dia 16 de dezembro de 1815. A Revolução do Porto. 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente tem 3 minutos, não vai dar para falar sobre a Revolução do Porto como um todo, nem da Revolução Pernambucana, muito menos. A gente vai encerrar aqui, tá bom? A gente corrigiu a nossa atividade. A gente está vendo a política portuguesa, como que ela se deu, certo? Para não encher muito vocês que vão fazer um simulado, tá certo? Mas vão fazer um simulado, olha, muito bom. Vocês vão estar preparados, tá certo? E eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vou deixar esses 2 minutos de alguma coisa para lá. Não, ninguém vai tirar 0 não, tá certo? Vamos fazer a prova tranquilos, respirem, sossegados. A gente estudou, não vai ter nada lá que a gente não viu, tá bom? Só vai ter coisa que a gente viu. Você pode até pesquisar, tá bom? Você tá em casa, você faz o simulado da melhor maneira que você achar. Mas tem coisa lá que você sabe, tá bom? Então, vou deixando vocês por aqui. A gente se vê de novo na terceira aula, né? Então, é isso, meus queridos. Tchau, professor. Até. Até já.